Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos no encontro de oração para que haja oportunidade na minha e na sua vida, meu querido e minha querida irmã. Nós oramos. Quando nós oramos, nós damos autorização para Deus interferir nos eventos humanos aqui na terra. Como assim, apóstolo? Quando eu declaro, quando eu oro, eu autorizo Deus a mexer na minha vida, a mover a mão dele sobre a minha vida. Por quê? Porque para que Deus interfira na terra, é preciso que haja uma autorização minha, para que ele mexa, para que ele auxilie a minha vida. Apóstolo, mas aí o senhor está apelando? Não, estou não. Deus não invade, meus queridos. E por ele não invadir, ele nunca vai tomar uma decisão sobre a sua vida sem que você sinalize para ele que você quer que ele faça isso. Muitas vezes as pessoas querem que Deus faça coisas, mas Deus só tem como agir aqui na terra quando você fala. Se você não falar, Deus não tem como agir. Por quê? Porque o Deus deste século, desta terra, é aquele inimigo de nossas vidas. Então, ele é quem age sem que você peça, sem que você fale. Só em você olhar para as coisas, ele já sabe ou tem uma impressão do que você quer e ele quer que você morra. Meus queridos, vamos entender uma coisa muito simples. Satanás, ele não entra na vida de uma pessoa se não for para matar. Vamos entender isso numa fala simples. Aqueles demônios que estavam no endemoniado gadareno, da região de Gadara, ou Geraseno, para outras versões. O que ele suplica a Jesus Cristo? Manda que nós entremos nestes porcos, autoriza. E na hora que eles entraram, e Jesus Cristo, vai. Quando ele disse isso, eles entraram nos porcos e fizeram o quê? Os porcos ficaram dançando. Os porcos foram comer um talher. Não, eles correram. Eles fizeram com que aqueles porcos se precipitassem no mar, se suicidassem. Olha que coisa estranha, um animal se suicidando. Ele não tem entendimento. E é isso, meus queridos, que Satanás faz na vida de quem permite que ele entre e que ele comande. Ele vai para matar, roubar e destruir. Sempre vai ser desse jeito, meus queridos. Mas ele vai primeiro tentar matar. Seja com vício, enfim. Nós não vamos enumerar aqui situações que Satanás tenta matar os seres humanos. Mas é preciso que a gente entenda isso. Nesse instante, eu estou aqui em Araguaína, Tocantins. O dia é quarta-feira e nós estamos agora, eu estou junto com a Márcia lá no Rio de Janeiro e eu vou passar para o estúdio do Rio de Janeiro, que a Márcia é quem nos auxilia. A evangelista Márcia é quem faz a leitura da palavra para nós fazermos esse encontro de oração. Amém, Márcia? Amém. Boa noite, apóstolo. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Como é que você está? Como é que vocês estão? Estamos bem.
Estamos bem. E o senhor aí com sua mãe, tá bem? Ah, tranquilo, tranquilo. Minha mãezinha tá um pouquinho perrengue, mas nós vamos orar hoje por ela e ela vai ser restaurada em Cristo Jesus. E Amém. tem um detalhe interessante, Márcia, que é válido a gente enfatizar. Quando a gente tem oportunidade de orar como nós estamos orando pelos nossos entes queridos, inclusive nós vamos fazer hoje um encontro de oração diferente, igualzinho, mas diferente. Eu quero que, se você tiver alguém que precise de oração, você fale o nome dessa pessoa. Não precisa dizer quem é, fala o nome. Porque Tá. não vai identificar para as pessoas, vai identificar para você quem é essa pessoa. Amém? E não pode esquecer do pastor Romalino nas suas orações de hoje. É verdade, é verdade. Não, é bom, Márcia. Foi um dia eu conversando com ele e ele disse que era, não, pode chamar de pastor Rom. Aí a esposa dele chegou e disse, apóstolo, eu acho lindo quando o senhor fala pastor Romalino. Acabou. Pronto, acabou. Uhum. Pastor Roma já não tem mais oportunidade. É pastor Romalino. Ele tem que se orgulhar do nome dele. Exatamente. É porque a esposa ama aquele nome dele. Aham. Que legal, é muito legal isso. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: ontem me guiou, hoje me guardou, amanhã o meu Deus já preparou. Obrigada, Senhor. Amém? Amém. Ontem ele nos guiou. Hoje ele está nos guardando. É necessário, meus queridos, que a gente compreenda esses dois pontos para que nós possamos receber diretamente do Pai essa oportunidade de cura, essa oportunidade de libertação, essa oportunidade. Oportunidade é a tônica da vida. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha querida irmã Márcia. E também a irmã Márcia, esposa do pastor... Não é a Márcia, não. A esposa do pastor Romalino, eu já estava casando ele com outra mulher. Meu Deus do céu. O nome dela é Vera. Vera. Chegou uma visita. Chegou uma visita, apóstolo. Quem é que está com a gente? Pastor Bernardino Chepaco. Opa, glória a Deus, meu maninho. Boa noite, pastor Bernardino. Aqui é bom dia. Pastor Bernardino, como é que você está? Eu estou bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar que estou um pouco ausente devido às missões missionárias que estou tendo nesses últimos tempos, mas estou bem, né? Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho deixado... Muito obrigado, meu querido, por você ter vindo aqui, né? Nós sentimos a sua falta. Você é uma pessoa que tem nos dado muitas alegrias em Cristo, meu querido.
Amém. Deus seja louvado por isso. Também senti a vossa falta. Amém, amém. Glória a Deus. Nós estamos... eu queria que, Márcia, se o pastor Bernardino concordar, você tem uma palavra para nós, pastor? Tenho sim. Tem sempre a palavra. A palavra nunca falta. Temos sempre a palavra. Sim. Nós estamos no encontro de oração, meu pastor. Se o senhor pudesse trazer essa palavra para nós, eu amaria ouvir junto com a Márcia. Esse é o nosso encontro de oração. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, com o título O Amor de Deus. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse instante, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de uma conexão direto com a África, Pai, com o nosso querido irmão, pastor, amigo Bernardino Shepaco. Pai, usa a boca do teu filho, Senhor, para nos dar esta oportunidade de ouvirmos a tua palavra através dos lábios do teu filho, Senhor. Usa a boca do teu filho, Pai, agora, Senhor, nesse instante, como atalaia, como aquele que está na tua presença, Pai. Com a palavra, o nosso pastor Bernardino Shepaco, direto de Angola. A paz do Senhor a todos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, que bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Primeiramente, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado para transmitir ou para pregar a sua palavra. Nós somos a comunidade Jesus Cristo na Rua, diretamente de África, propriamente de Angola. Daqui quem fala para vocês é o pastor Bernardino. Saudação para o nosso apóstolo Adilson, para a nossa irmã Márcia. Que Deus seja louvado pelas vossas vidas. Vocês são um presente de Deus para nós, são um dom de Deus para nós. Nós precisamos do vosso dom para a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Deus seja louvado por tudo. Tenho uma palavra para partilhar no dia de hoje com os amados. A palavra que eu quero partilhar está no livro de João, no seu capítulo 3, no seu versículo 16. Penso que é um capítulo, um versículo bastante conhecido no meio evangélico. A palavra diz assim no livro de João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único para morrer por todos nós, e todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Em outras versões vem: não morram, mas tenham a vida eterna. O tema da minha mensagem para o dia de hoje é o amor de Deus. Eu quero falar sobre o amor de Deus. O que é o amor de Deus? A manifestação do amor de Deus é demonstrada por meio do seu Filho Jesus. A humanidade começou a padecer, a humanidade começou a morrer. O maior inimigo do homem foi a morte. A Bíblia diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E Deus trouxe existência em tudo quanto existiu na terra. E Deus faz o homem, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Só que Deus, a fazer o homem, Deus criou limites para o homem. Deus deu livre-arbítrio para o homem. O homem não conhecia o pecado. O homem não conhecia a morte. Deus colocou regra, Deus colocou lei no jardim. Da árvore do fruto proibido, dessa árvore tu não comerás. Mas a partir do momento que Adão desobedeceu, desobedeceram à lei de Deus, a humanidade começou a padecer, a humanidade começou a morrer. Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. A consequência do pecado devastou a humanidade.
Quando nós falamos da originalidade do pecado, como é que o pecado surgiu? As enfermidades começaram a surgir por meio do pecado. A desigualdade social começou a surgir por meio do pecado. O pecado foi algo que devastou a humanidade no seu todo. O pecado trouxe barreiras sociais. O pecado trouxe divisões sociais. O pecado trouxe a enfermidade. O pecado trouxe a delinquência. O pecado foi um mal, ou é um mal que devastou a maior parte da humanidade. Mas por meio da obediência de um homem, Jesus, nós recebemos a vida eterna. Isso nos mostra que o amor de Deus foi tão maior. A Bíblia diz assim: mesmo nós estando em pecado, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por todos nós. Mesmo nós vivendo em transgressões, Deus já enviou seu Filho Jesus para morrer a favor da humanidade toda. A expiação foi total há 2000 anos atrás. Por causa de Jesus, nós recebemos a expiação. Por causa de Jesus, nós recebemos de novo a salvação. Um homem que está a morrer a favor da humanidade, sem saber se essa humanidade vai lhe aceitar ou não, mas Deus já providenciou Jesus para morrer a favor de nós. O pecado foi um dos mal que mais devastou a humanidade. Hoje em dia existe pobreza, hoje em dia existe enfermidade, hoje em dia existem vários problemas, várias situações. É por meio do pecado. O pecado devastou a humanidade. Por isso é que a Bíblia diz assim no livro de Romanos, que até a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Isso quer dizer que o pecado devastou a humanidade, até a natureza se tornou corrompida. Por isso é que a Bíblia diz no livro de 2 de Coríntios, no seu capítulo 4, no seu versículo 4, diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que não chegam ao conhecimento da verdade. Qual Deus deste século que a Bíblia está a se referir? Quando a Bíblia diz o Deus deste século, está a se referir a Satanás. Porque toda a autoridade que o homem tinha desde o princípio, por meio de Adão, houve uma transferência. A partir da legalidade que deram para o pecado, Satanás recebeu toda a autoridade, se tornou Deus deste século. Está a cegar o entendimento de muitos. O pecado trouxe várias consequências na humanidade. O pecado devastou bastante a humanidade. Mas por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Por isso é que eu estou a dizer, o amor de Deus. Paulo diz assim, que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é um amor que tudo supera. É um amor que tudo faz. O amor de Deus não é inveja. O amor de Deus não há rancor. O amor de Deus não há ódio. O amor de Deus é um amor que você não consegue explicar. É um amor inexplicável. Alguém que fez mal para ti, mas por causa do amor que Cristo concedeu a nós. A Bíblia diz assim no livro de Romanos, que Deus concedeu o amor no nosso espírito. Nós temos o amor de Deus que nos foi concedido no nosso espírito. O amor de Deus não foi algo que nós recebemos por algum mérito ou por nós fazer alguma coisa, mas sim Deus em si nos concedeu este amor. Assim, conforme a justiça dele, Deus nos concedeu a justiça dele por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz assim no livro de 2 de Coríntios, no seu capítulo 5, no seu versículo 16 a 17, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, estando em Cristo Jesus, e não imputando as transgressões dos nossos pecados, nos reconciliou e nos concedeu o ministério da reconciliação. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, não nos colocando a imputação dos nossos pecados, mas sim nos purificou por meio de Jesus. Aí você consegue perceber o amor de Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos superiores aos anjos. Nós estamos muito acima dos anjos. Por isso é que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no seu capítulo, diz assim, que os anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que herdarão a salvação. Aí você começa a perceber que nós estamos acima dos anjos. Nós somos alguém que somos imagem e semelhança de Deus.
Não é possível alguém que é imagem e semelhança de Deus e não tiver amor no seu espírito. Se você diz que és cristão e não tens o amor de Deus em ti, você não está bem. Você precisa se rever, porque o amor de Deus foi dado para o nosso espírito. Nós recebemos uma parte do amor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus em nós. Por isso é que Jesus nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos na humanidade para reconciliar o pecador com Deus. Nós somos embaixador de Cristo. Todo embaixador é para representar aquela nação. Nós estamos aqui na terra não para trazer condenação às pessoas, mas sim para trazer o amor às pessoas, trazer a reconciliação às pessoas. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único para morrer por todos nós. E todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O versículo 17 diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que todos sejam salvos por meio dele. Vamos analisar isso. Deus não enviou Jesus ao mundo para trazer condenação ao mundo, porque o mundo já está condenado no pecado. O mundo já estava condenado no pecado. Ou o mundo está condenado no pecado. O que nós precisamos é trazer o amor de Cristo para as pessoas. É nos dizer para as pessoas que Cristo já pagou o preço há 2000 anos atrás. O que nós precisamos é ser intermediadores de Deus para com os homens. Nós precisamos trazer os homens até a Deus por meio da mensagem do amor. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus muda tudo em nós. O amor de Deus nos fortalece. A paz do Senhor nos fortalece. Nada é incomparável com o amor de Deus. Nada é incomparável com o amor de Deus. Não existe um amor superior ao amor de Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é um amor em pessoa. Mesmo nós estando em pecado, Ele não imputou-nos as nossas transgressões, mas nos purificou. A Bíblia diz assim no livro de Isaías: tinha uma reunião no céu. A Bíblia diz assim que diziam: quem irá por nós? Jesus se prontificou: eu irei por eles, envia-me a mim. Mesmo a humanidade estando em pecado, mesmo a humanidade vivendo a corrupção, mas Jesus veio para a humanidade. A Bíblia diz assim conforme são os filhos do primeiro Adão, que são carnal, importa que os filhos do segundo Adão sejam espiritual. Quando a Bíblia nos refere a isso, todos nós viemos de Adão, todos nós viemos primeiramente de Adão. Nós somos de Adão por meio do corpo, da terra, nós viemos do pó. Mas em Cristo Jesus o novo nascimento é do Espírito. Porque a Bíblia diz assim que o nascimento de Jesus foi um nascimento milagroso. Milagroso porque foi um acontecimento híbrido. Híbrido por quê? Porque não é um acontecimento normal. Alguém ficar grávida pelo Espírito Santo. Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Isso mostra que já não é um envolvimento normal. Não é uma gravidez normal. Aí chama-se híbrido. Jesus veio e nasceu do Espírito. Nós também, quando aceitamos Jesus, também nascemos de novo no Espírito. Por isso é que nós somos o filho do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Deus nos amou bastante, que enviou seu Filho único, que enviou seu Filho único por nós. Por isso é que a Bíblia diz assim: você que está cansado e oprimido, vinde a mim, que eu te aliviarei. Você começa a perceber que o alívio que nós precisamos, o alívio que as nossas almas precisam, o alívio que nós precisamos está em Cristo Jesus. O amor do mundo é um amor fingido. Fingido porque é aquele tipo de amor, olho por olho, dente por dente. Se você me dá um tapa da cara, eu também te darei um tapa da cara. Se você me picar dedo nos olhos, eu também te picarei dedo nos olhos. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus tudo compreende. O amor de Deus tudo supera. O amor verdadeiro nós encontramos em Deus por meio de Cristo Jesus. Não existe um amor maior diferente do amor de Cristo Jesus. Esse é um dos maiores amores que nós já vimos no mundo. Não existe uma demonstração maior de amor. É você estando em fraqueza, é você estando na aflição, é você estando em pecado, mas mesmo assim Deus
não te menospreza. Ele está dizendo na palavra dele que dos vossos pecados já não me lembrarei mais. Você começa a notar o tipo de amor que Deus tem para com a humanidade. Você começa a notar o tipo de amor que Deus tem para com o mundo. Ele das nossas transgressões já não se lembra mais. Ele das nossas dificuldades já não se lembra mais. Ele dos nossos pecados já não se lembra mais. Este é o amor de Cristo. Este é o amor de Deus. O amor de Deus é diferente do amor do homem. O homem te ama por meio de um interesse. Se você falhar, o homem te abandona. Mas se você falhar, Deus não te abandona. Deus está sempre de mãos cruzadas para nos receber. Deus está sempre com as mãos abertas para nos suportar. O homem, basta você falhar. Você pode fazer muito bem para as pessoas. Mas a partir de um momento que você cometer apenas um erro, para aquela pessoa você já não vale nada. Para aquela pessoa você nunca fez nada de bom. Mas o amor de Deus não é isso. O amor de Deus perdoa. O amor de Deus suporta. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus tudo nos fortalece. Nós precisamos amar as pessoas conforme Deus nos amou. Nós precisamos ser ministro da reconciliação, assim conforme Cristo foi o ministro da reconciliação. Nós precisamos do ministério da reconciliação. Nós temos que parar com as condenações. Nós precisamos trazer o ministério da reconciliação para as pessoas. Nós precisamos trazer o amor de Deus para as pessoas. As pessoas precisam ouvir o amor de Deus. As pessoas precisam ter contato com este amor. Este amor tudo suporta. Eu tenho sempre dito para as pessoas, quando eu vou para uma cruzada, uma viagem missionária para pregar o Evangelho, eu digo sempre para as pessoas, não preciso falar daquilo que estás a passar, tipo chamar as pessoas, não, você é prostituta, você é bêbado, você é drogado, você é alcoólatra, você não sei lá o que. Uma coisa que nós precisamos fazer é só apresentar Cristo como Senhor e Salvador. A partir do momento que você apresenta o amor de Deus pela essa pessoa ou por uma alma, ele próprio em si vai deixar de fazer as coisas que ele fazia. Não temos necessidade de começar a condenar as pessoas. Você lhe traz só o amor de Deus. Basta você trazer o amor de Deus para esta pessoa. O próprio amor em si, a própria pessoa de Deus vai se responsabilizar. Porque a Bíblia diz que não é por força nem violência, mas sim pelo Espírito de Deus. Esta é a palavra que trago no dia de hoje para os amados. Que o Senhor neste momento venha fortalecer o teu coração. Se você é alguém que estás a lutar com um vício, estás preso na masturbação, estás preso na pornografia, estás preso na prostituição, estás preso no mundo do álcool, no mundo da droga, não sei qual vício em que estás preso, mas perceba que Deus te amou mesmo assim. Que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por ti, ainda estando tu em pecado. Receba o amor de Deus na tua vida. Que Ele próprio vai cuidar de ti. Que Ele próprio vai tratar de ti. Que Ele próprio vai te dar força, vai te dar escape para você sair desta tentação. A Bíblia diz assim no livro de Tiago, que ninguém diz que eu sou tentado porque Deus me tentou. Todos nós somos tentados por causa da cobiça dos nossos olhos. Aquilo que você cobiçar, aquilo se tornará para ti. Nós somos tentados de acordo à medida em que nós cobiçamos alguma coisa. Quando nós cobiçamos de alguma coisa, aquilo se torna parte de nós. Nós não somos tentados porque Deus está nos tentando, não. É por causa das nossas cobiças. Nós precisamos entender o amor de Deus. Que o amor de Deus te alcança no dia de hoje. Que o amor de Deus te fortaleça. Que o amor de Deus te guia. Que o amor de Deus te proteja. Que o Senhor abençoe-te rica e poderosamente. Até aqui foi a palavra do Senhor. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Amém. Ontem me guiou, hoje me guardou, amanhã o meu Deus já preparou. Obrigada, Senhor. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o Encontro da Família.
Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Sejam parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?